Olá, internet, como vocês estão? Bom, recentemente eu estava lendo observações sobre o método estrutural em História da Filosofia de Victor Goldschmidt e você vai me perguntar, Eric, por que você está lendo isso? E eu vou te responder. Boa pergunta, eu não faço ideia. O Goldschmidt diz algumas coisas interessantes sobre a relação entre filosofia e o estruturalismo. Além disso, tem muita nota de rodapé legal. Enfim, o que chamou meu interesse nesse texto e o que motivou eu fazer esse vídeo é algo que está no final dele. Após ter argumentado por A mais B a utilidade da leitura estrutural, Goldschmidt, no penúltimo parágrafo, nos diz: a verdade, por sua vez, mesmo confinada ao domínio da ciência, pode atingir um nível e escopo filosóficos. Schelling pôde julgar que os verdadeiros promotores da filosofia na França e na Inglaterra são os grandes naturalistas, e poderíamos perguntar hoje em dia se não existe nos trabalhos de Claude Lévi-Strauss mais filosofia do que tudo o que é publicado hoje sob esse título. Vamos ignorar o começo desse trecho em que ele fala da relação entre verdade e ciência e chega até a citar Schelling. O que chama atenção a qualquer leitor de Lévi-Strauss é o final desse trecho, a possibilidade de haver mais filosofia em Lévi-Strauss do que em tudo que é publicado hoje sob esse título. Por que é estranha essa afirmação? Ora, porque é precisamente se afastando da filosofia que sua obra se constitui. A antipatia de Lévi-Strauss em relação à filosofia não é segredo para ninguém. O seu motivo pessoal foi explicitado em Tristes Trópicos, e iremos ver em Jean-Jacques Rousseau, fundador das Ciências do Homem, que ela também possui motivos teóricos para isso. Alguém aqui já leu Tristes Trópicos? Quem leu vai notar que ele é um livro esquisito. É uma mistura de autobiografia com teorização, é um relato de viagem, um relato etnográfico e também uma confissão. É de fato um livro maravilhoso, um ápice literário. É o livro que foi responsável por tirar Lévi-Strauss de seu limbo acadêmico. Mas a gente não vai tratar do livro como um todo. Para chegar onde queremos chegar, é preciso afunilar. No capítulo Como se faz um etnógrafo, em que ele nos conta um pouco de seus motivos pessoais e intelectuais que dão uma justificativa para sua vocação, é interessante o modo como ele caracteriza a filosofia. Para Lévi-Strauss, a filosofia não passa de uma ginástica, de um exercício de erudição, que, no fundo, resseca o espírito. As usuais oposições da filosofia eram enfadonhas, mero jogo de palavras e trocadilhos que fazem do mais progressista dos professores o mais seco e dogmático em matéria especulativa. Para Lévi-Strauss, a filosofia não passa de uma contemplação estética da consciência por ela mesma, dissociada de toda e qualquer busca pela verdade, narcisicamente maravilhada com suas construções herméticas, cuja sofisticação apenas serve para atestar a superação de aparentes contradições que em nada resultam. Nem as novas tendências da filosofia escapam desse juízo. O existencialismo e a fenomenologia também são duramente criticados. Pode-se acreditar que com eles abre-se um novo espaço para a facticidade e com isso abre-se o espaço para uma renovação filosófica, mas, segundo Lévi-Strauss, as duas apresentam mais do mesmo. Se de um lado a fenomenologia postula uma continuidade entre o vivido e o real, ao preço de se repudiar o vivido, do outro o existencialismo corre o risco de se tornar, nas palavras de Lévi-Strauss, uma metafísica para empregadinhas. Deixando de lado as questões de classe e gênero contidas nessa afirmação, há algo importante nela. Tanto a fenomenologia quanto o existencialismo, de um lado e de outro, ainda são subterfúgios da metafísica, subterfúgios de um humanismo, de uma certa filosofia da consciência que, aos olhos de Lévi-Strauss, seu hermetismo sufoca. Se a etnografia foi para ele uma pedra de salvação, é na medida em que nela há uma experiência viva, não no sentido de uma experiência imediata e fora do conceito, mas uma experiência que, além de nos deixar ser reduzida pelo exercício de sudação em vaso fechado da prática filosófica, só funciona, isso é, tem como condição de possibilidade o abandono da filosofia. Jean-Jacques Rousseau, fundador das Ciências do Homem, foi um discurso pronunciado em Genebra, na Unesco, em 26 de junho de 62, em comemoração do aniversário de 250 anos de Rousseau. Depois, ele foi publicado no Antropologia Estrutural 2.
o que fala esse texto? Lévi-Strauss ele designa Rousseau como pai da antropologia. Ótimo, mas o que isso significa? É claro, podemos interpretar como um elogio sorrateiro que ata a antropologia e a filosofia, tentando alocar uma certa origem filosófica nesta e que por isso a autorizaria, mas o próprio Lévi-Strauss é ligeiro em já desqualificar essa impressão. Rousseau não somente prevê a ciência do homem, como também ele funda ela. E ele faz sob dois eixos, um prático e outro teórico. Teoricamente, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele é o primeiro que problematiza a passagem da natureza e a cultura. Na prática, nos devaneios de um caminhante solitário, ele é o primeiro a fornecer um método. Tal método consiste na dissolução do eu. É no momento que Rousseau deixa de ser filósofo que ele torna-se etnógrafo. Ou melhor, no momento que ele torna-se etnógrafo, ele deixa de ser filósofo. Mas por quê? Cito: é a Rousseau que se deve a descoberta deste princípio, único sobre a qual podem fundar-se as ciências humanas, mas que deveria permanecer inacessível e incompreensível enquanto reinasse uma filosofia que, tendo seu ponto de partida no cogito, era prisioneira das pretendidas evidências do eu, e só podia aspirar a fundar uma física, renunciando a fundar uma sociologia, e mesmo uma biologia. Descartes acredita passar diretamente da interioridade de um homem à exterioridade do mundo, sem ver que entre esses dois extremos se colocam sociedades, civilizações, isto é, mundos de homens. Lévi-Strauss faz muito bem ao identificar o cogito como o núcleo da metafísica ocidental. Como bem nota Pedro Paulo Pimenta, no artigo Lévi-Strauss, Rousseau e o fim da filosofia, a separação entre etnologia e filosofia não é mera diferenciação. Ela representa uma recusa dos direitos e pretensões que a filosofia até o século XVIII via como seus. Ora, é por isso que Rousseau chama a atenção do homem das luzes. O historiador, o moralista, o filósofo dizem ter em mãos a verdade do homem e do social, sem com isso perceber que nada mais fazem que erguer um espelho diante de si. A filosofia é marcada por uma certa insuficiência, um certo despreparo para lidar com o outro, pois ela só consegue fazer isso através das lentes de si mesma. É por isso que para Lévi-Strauss, e o professor Pimenta está muito certo em apontar isso, é por isso que em Lévi-Strauss o antropólogo parte de um ponto de vista antes lógico do que histórico. O que isso significa? Bom, o ponto de vista antropológico é lógico antes de histórico, pois há um dado, um caso anômalo, uma excentricidade que escapa à confortável subjetividade assumida pelo filósofo e que não precisa ser justificada ou fundamentada para ser pensada enquanto problema. Ele acontece e, dado que acontece, é preciso pensar suas condições mínimas, as suas condições de possibilidade, a lógica e infraestrutura que torna possível o dado. Quando confrontados com a diferença, com a alteridade, o antropólogo não se vê na necessidade de justificá-la, de fundamentá-la. Por exemplo, como o filósofo explicaria a questão do canibalismo? Bom, ele tentaria explicar racionalmente a razão desse costume, mas não pelo modo pelo qual é possível coexistir a vida social com esse limite inferior de predação. E outro problema, vamos pegar outro problema, a questão do incesto. É possível invocar o categórico imperativo, pegar certas questões da metafísica dos costumes, mas com isso passa-se batido a universalidade de um costume quase que natural. E onde que está a estranheza disso, propriamente falando? Ora, como a gente define o que é de natureza? A natureza diz respeito ao que é universal, ao que está presente em todos. Todo mundo sente fome, todo mundo sente sede, todo mundo tem sono, etc. Mas e o que define a cultura? Bom, os costumes e as regras, que por definição são contingentes e particulares. Então, temos de um lado o reino da natureza, o reino da necessidade, da universalidade, e do outro o universo da cultura, do particular e do contingente. Agora, quando nos defrontamos com o tabu do incesto, o que encontramos? Uma regra, uma convenção, um tabu, ou seja, algo que pertence à cultura e que por definição é particular e contingente, mas que por algum motivos e cargas d'água é universal, está presente em todas as civilizações e em todos os grupos, de modo que sua ausência apenas serve como viés de confirmação para a regra. O sarcasmo de Lévi-Strauss, quando diz que o filósofo
que esse parte do cogito e que para explicar o dado ele precisa fundar uma sociologia e até mesmo uma biologia, não é exagero. Pegamos como exemplo, isso vai parecer um salto demasiado longo demais, mas vocês vão ver como isso se encaixa muito bem no tema disso. É o seminário 2 do Lacan, intitulado O Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise. No capítulo O Universo Simbólico, que é um capítulo que Lacan tenta aproximar certos insights das estruturas elementares de parentesco com certas questões clínicas envolvendo a autonomia do campo simbólico, fica muito na cara a dificuldade do filósofo, seu total despreparo para lidar com os dados da antropologia estrutural. É com muita dificuldade que Jean Hippolyte acompanha o que Lacan quer dizer. E veja, Hippolyte não é burro, ele traduziu a fenomenologia do espírito para o francês. Ele não é qualquer cara que se encontra na esquina. E mesmo esse sendo o caso, por que ele tem tanta dificuldade de compreender o que o Lacan chama de o lado formal da natureza? Por que ele tem tanta dificuldade em conceber a autonomia do universo simbólico? A essa altura do campeonato, creio ser preciso retomar a questão que abriu esse vídeo. Como que é possível que uma obra que se definiu justamente, tanto teoricamente quanto praticamente, pela fuga da filosofia, tenha mais filosofia do que tudo que é publicado até então? E além disso, por que isso aponta para o fim da filosofia? Falamos muito de Levi-Strauss, mas por que fim da filosofia, né? Para a etnologia funcionar, é preciso dissolver o eu, dissolver o cogito. A gente já falou disso. A etnografia só é possível distanciando-se da filosofia, sendo esse o fundo impensável do seu pensamento. Mas por que a etnografia só é possível dissolvendo o cogito? A gente nos perguntou isso ainda. Ora, o etnógrafo é implicado em seu objeto de estudo. Além disso, no trabalho de campo não há espaço para o eu. Ou melhor, no trabalho de campo, segundo Levi-Strauss, fica evidente o caráter inferencial do eu. É muito louco, pois para Rousseau o eu não se dá através de uma cadeia dedutiva que nem Descartes. Não, para Rousseau o eu é inferido. Você sente o eu através das fraquezas, oscilações e vacilos provocados no contato com o outro. Através da piedade, que opera a passagem da natureza para a cultura, você compartilha do sentimento de identificação primordial com o outro, que é recalcado na passagem da natureza para a cultura. Na civilização é que temos a diferenciação, a distinção entre o eu e o outro, distinção que aliena o homem de sua infraestrutura vital e que, por isso, é fonte de sua miséria. Mas antes disso, ou melhor, a todo momento o eu entra em questão. Ele a todo momento é testado. Digamos que no trabalho de campo há dois eus: um físico, um corpo, um eu empírico, aquele eu da imagem do corpo. Esse eu está cansado, fatigado pela estranheza, pela exoticidade do desconhecido. Mas há um outro eu, que surge quase que como por consequência do trabalho de campo. Aquele eu que surge dos preconceitos que a gente nem sabia que existiam. Um eu que tropeça, um eu que nos atravessa, um eu que é empecilho para o relato etnográfico, que surge quase que nas entrelinhas, na voz daquele que narra, que por mais impessoal que seja, algo transparece. No trabalho de campo, é preciso a dissolução integral desse ego, pois se todo relato etnográfico é uma confissão, como diz Levi-Strauss, é uma confissão não de uma inteligência contempladora, de uma razão, de um cogito, uma consciência transparente a si mesma, um sujeito. Em termos deleuzianos, e estava demorando muito para eu falar de Deleuze, o interessante da etnografia, assim como das contraciências, é que ela não produz proposições da consciência. Se comparar é julgar, quem julga é um cogito dissolvido, um sujeito larval. Não é o mesmo cogito de Descartes. Ora, é isso que significa em termos práticos a abertura à diferença. É por isso que o que é produzido etnograficamente não é mera filosofia ou contra-filosofia, não é mera ontologia ou contra-ontologia, ou metafísica e contra-metafísica. Se os povos indígenas fazem filosofia, e se queremos insistir na distinção entre pensamento e filosofia, cosmologia e filosofia, enfim, é na medida que o próprio conceito de filosofia mudou com o estruturalismo. Mas será que foi isso que impressionou o Goldschmidt? Eu acho que não. Se esse fosse o caso, não haveria diferença entre a psicanálise e a etnografia. O elogio de Goldschmidt valeria tanto para Freud quanto para Levi-Strauss. Então, o que é próprio de Levi-Strauss?
A lógica das qualidades sensíveis? No artigo, Lévi-Strauss diz que, através de Rousseau, a humanidade passou a sentir. Mas sentir em que sentido? No sentido de um racionalismo renovado, um suprarracionalismo, em que a oposição entre pensar e sentir não é mais importante. Afinal, é isso que distingue o estruturalismo de um formalismo. Qual a diferença do estruturalismo para um formalismo de Franz Bopp? Ora, para o formalismo, apenas a forma importa. O conteúdo é derivado, secundário. No estruturalismo, o sensual, o empírico, uma das grandes contribuições do estruturalismo foi perceber o modo como não somente a forma molda o conteúdo, como também o conteúdo influencia a estrutura. A humanidade passou a sentir, e isso não significa uma volta a um obstinado romantismo, a algum tipo de racionalismo nietzschiano renovado. É uma estranha forma de racionalismo que ganha forma e que é perfeitamente exemplificado na ciência do concreto do nativo. Ciência essa que não difere em grau da ciência moderna, mas de natureza. O nativo observa as qualidades sensíveis do objeto. A pedra é lisa, fria, pesada, cortante. A fruta é doce, mole, cheirosa e suculenta. A pele do animal é áspera, grossa, quente. E a partir disso, da mínima diferença, temos a formação de sistemas de oposições, estruturas de crenças que dão uma ordem e coerência ao mundo. Ok, seria a lógica das qualidades sensíveis e a ciência do concreto o que fez Goldschmidt se impressionar? Novamente, creio que não. Por mais bombástico que seja pensamento selvagem e tudo o que ele implique, não acho que isso seja suficiente para abalar a filosofia. Sendo assim, retomamos a pergunta: o que em Lévi-Strauss e no estruturalismo viria a acarretar o fim da filosofia? Falamos de fim, mas não de término, conclusão ou esgotamento. Falamos de fim na medida que surge um novo paradigma, um novo modo de fazer filosofia, na medida que uma porta se abriu e o ar fresco entrou. O estruturalismo não foi um movimento, ele não é um método. Ele não pode ser um movimento nem um método, uma vez que os autores que associamos ao estruturalismo fala-se de Saussure, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Foucault, Barthes, etc. Talvez a única coisa que eles tenham de comum sejam suas diferenças. Se há uma unidade de método, é só por analogia, porque se formos procurar semelhanças, a gente vai ficar decepcionado. Então o que nos resta? O que diabos é o estruturalismo? Como argumenta o grande estudioso do estruturalismo Patrice Maniglier, o estruturalismo é uma matriz problemática. O que une esses diferentes autores, e podemos ir além, o que une as diferentes abordagens positivas do estruturalismo, peguemos as matemáticas estruturalistas, a linguística estruturalista, a antropologia estrutural. Podemos falar de uma clínica estruturalista também? Como nota Goldschmidt no artigo, por que não uma história da filosofia estruturalista? O que une todos esses diferentes campos é o encontro problemático com aquilo que Maniglier chama de uma variação ôntica catastrófica. Ok, eu sei que esse palavrão parece complicado, mas ele carrega uma simples intuição. Uma variação catastrófica é o encontro com uma entidade, uma situação, algo que perturba o funcionamento normal de uma dada positividade e que obriga a repensar os fundamentos básicos dessa ciência. O caso paradigmático que o Maniglier se baseia é o encontro com o signo na gramática comparada. O encontro com o signo nos coloca o problema ontológico do ser da variação. Eu explico. Qual a unidade mínima da linguagem? A fala? A frase? A palavra? E o que é a linguagem? Uma faculdade natural? Algo social? Ela pode ser reduzida fisiologicamente à contração ou relaxamento dos músculos da boca e da garganta com o balançar das cordas vocais, com o ar entrando e saindo? Tudo isso é muito convincente, mas faz pouco sentido. É preciso sempre pressupor a unidade da língua para se fazer sentido, para se poder segmentar o fluxo da fala. É preciso pressupor todo um campo social em que o signo linguístico faça sentido.
É preciso encará-lo de um modo sistemático, a língua como um sistema, formando uma estrutura para que a linguagem tenha sentido, para que nossas palavras tenham sentido. O encontro com o ser problemático do signo força as ciências a se adaptarem. O signo, ele é ideal, mas real, abstrato, mas concreto. Ele existe em cada um de nós, mas não está em nenhum lugar. Ele é social e particular. E como a gente lida com esse fenômeno, cuja essência é variar? É por isso que Maniglier, em outro artigo intitulado A Vida como Efeito, argumenta que a principal contribuição do estruturalismo não foi pensar a sincronia no lugar da diacronia, privilegiar a língua no lugar da fala, o sistema no lugar do sujeito. Não, a principal contribuição do estruturalismo para o pensamento, e creio que essa seja a verdadeira razão que Goldschmidt tenha se impressionado com Levi-Strauss, é que, através do estruturalismo, torna-se possível pensar a relação quase que dialética, como diria Levi-Strauss, mas eu não gosto desse termo, pensar a relação entre o tema e a variação, ou seja, a relação entre diferença e repetição. Muito obrigado. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Esse vídeo não seria possível sem o oferecimento de Egghead, Guilherme Sauresig, Toji, Psh Psh Psh, Duézio de Olinda, Vinícius Marques Pimenta, Heitor Stargelin Araújo, Matheus Neto, Márcio Raskel, Amanda Abreu, Hegel, Suíro, Gabriel Andrade, Dionísio Guerra, José Canvas, Guilherme Bordim, NNY0, Folk 1080 e Bruninho. Você sabia que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? O Agenciamento Coletivo Esquizofia é um fundo de financiamento contínuo cujo dinheiro é utilizado para a melhoria da qualidade dos vídeos e para pagar as minhas despesas. Doando qualquer quantia, seu nome aparece no final do vídeo e acima de R$ 3 eu leio sua mensagem. É isso, se gostou do vídeo deixa um like, compartilhe, comente. Realmente, muito obrigado.